Vamos reconectar aqui. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui conectando mais uma vez para falar com. A conexão caiu, mas a gente vai iniciar novamente, amém? Glória a Deus. Vamos a conexão novamente aqui. Vai dar certo. Vamos aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou lhe ouvindo, tá bem? Tá bem baixinha, tá bem baixinha. Tá me ouvindo agora? Agora perfeito, perfeito. Verbo da vida é Jundiaí, viu? É Jundiaí, meu filho. Você disse Marília, mas é Jundiaí. Isso, amém. Jundiaí. Deixa eu colocar aqui no fone de ouvido. Deixa eu conectar aqui para ver se melhora. Não dá a microfonia. Tá me ouvindo agora, hein? Perfeito, perfeito. Pronto, aleluia. Amém. Tá perfeito, estou ouvindo bem. Pronto, apóstolo. É uma honra estar com o senhor aqui em Pix, no Piauí, né? Online. Nossa, maravilhoso. Pix. O senhor esteve aqui em Alegrete, né? Acho que foi ano passado aqui Foi sim. num retiro, né? Com o pastor Adriano. Verdadeiro de Alegrete do Piauí, se eu não me engano. Uns 2 anos atrás já, né? Foi, 2 anos, né? Faz muito tempo. Tá na hora de voltar de novo aqui no nosso sertão. Terra boa, terra boa. Terra boa e quente, né, meu apóstolo? Quente, é quente. Aleluia. E aí, homem de Deus, que privilégio. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério aí nessa cidade. Amém, apóstolo. Então a gente está aproveitando aqui mesmo essas oportunidades de fazer esses cultos online, né, essas lives. E é muito bom que a gente está podendo ter contato, né, assim, com alguns ministros, né, como o senhor, como outros ministros, que a distância, né, não nos permite, a geografia, né, e o tempo também, né, de estarmos desconectados, né. E a gente, assim, tem uma honra de receber, né, da unção da vida de vocês, né. Eu sou um pastor novo, né, no exercício. Então, sou bem novinho no exercício mesmo. E a gente está sempre aprendendo com o Senhor, né, com a palavra de Deus. E a gente tem muito a aprender, né, e a honrar a vida de vocês, que vocês estiveram perto aí do apóstolo Bud, né, que é um dos fundadores do ministério, né. E a gente sempre fica ouvindo as histórias, né, e assim, fica maravilhado daquilo que Deus começou a operar na vida deles, né, na fundação do ministério, né. E a gente sempre quer ter o contato, né, assim, uma honra e uma alegria muito grande ter o contato com pessoas que também conviveram com ele, né. De alguma forma, essa unção foi transmitida e a gente quer mesmo receber tudo, né, da parte do Senhor. Daí ele fez o convite para o senhor, para a gente estar falando um pouco sobre a palavra da fé, né, daquilo que o senhor tem para transmitir como experiência, né, daquilo que a palavra de Deus aquilo que ela tem operado na vida do senhor, do seu ministério, né, e a gente quer mesmo. Então, na expectativa. Então, eu quero falar muito pouco e quero receber muito, né, nesse momento. Amém. Que bênção, que bênção. Pois é, nós temos a oportunidade. A palavra da fé não é só não é uma denominação, né? A palavra da fé é a visão dos tempos do fim. Primeiro já começou com a chegada de Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo entra na Terra, é o fim da lei, né? Ele é o cumprimento da lei. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Quando Deus encerra o período da lei, é a entrada da nova aliança. Essa entrada da nova aliança fala que quando Jesus viesse, ele viria na plenitude dos tempos, né? E entrando na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que Deus encerraria tudo debaixo da lei para a fé que haveria de se revelar. Então, quando Deus chama um profeta chamado Abacuque, ele chama esse profeta e diz para o profeta que escrevesse a visão, porque a visão era para o tempo do fim, não seria para agora, mas era para o tempo do fim. Ele disse, guarda, porque essa visão falará e é para o tempo do fim.
Quando Jesus chega, se a Bíblia fala que ele veio na plenitude dos tempos, então ele já veio perto do fim, né? A vinda de Jesus é o final da velha aliança, o início da nova, e o fim também de toda a humanidade vai se dar com a última, vamos dizer assim, a última cartada de Deus para a humanidade para salvar foi Jesus Cristo, né? Não haverá outro Salvador depois dele, não haverá outro sacrifício, não haverá outra obra de redenção. A obra de Cristo ela é perfeita e ela pega desde a queda do homem até o último homem que ainda vai nascer no período antes da vinda de Jesus e do final dos séculos, de todas as coisas, né? Quando Jesus entra em ação, ele começa a mostrar como é que as coisas funcionam. Jesus começa falando, ele vai falando as coisas, ele vai citando. O primeiro combate dele contra o diabo é só vencido por confissões. Ele fala, está escrito, está escrito, está escrito, e foram mais de 940 horas de confissão declarando que estava escrito. Quando ele declara que está escrito, ele já estava implantando um novo regime, que seria a confissão da fé. Moisés e todos os outros foram obras, né? E a Bíblia diz, se fizer, se guardar, se cumprir, se obedecer, Deus pode alcançar vocês e fazer uma intervenção. Eles teriam que obedecer e cumprir cada mandamento para que Deus pudesse vir. Era uma forma que Deus arranjou para que eles, debaixo da lei, pudessem ser abençoados. Então, eles tinham que cumprir à risca aquele mandamento. E a Bíblia diz que, pela fé, alguns alcançaram a promessa, né, tendo Deus coisas melhores ao nosso respeito, que era a fé que haveria de se revelar. Quando Deus finda a lei, quando Deus coloca ali um ponto final na lei, ele introduz a nova aliança, e a introdução da nova aliança é quem crê recebe. Então, na nova aliança, tudo já está feito, Cristo cumpriu os mandamentos, e agora chegou a hora de nós nos apropriarmos de Cristo para estabelecer o reino dele na terra. Veja que tudo que Jesus fez foi por palavras, né? Quando ele ensina a remover uma montanha, ele ensina, você faz isso falando, né? Quando você for dominar uma tempestade, você faz isso falando. E ele falou para a tempestade, ele fala para a figueira, ele fala para o monte, ensina a gente a falar para o monte, e depois ensina o maior princípio da nova aliança. Se você crê que se fará o que diz, tudo que disser ele será feito. Então, fé é uma coisa tão fundamental e tão importante que a Bíblia diz, mais o que diz, a palavra está na tua boca, ela está no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Agora, o estabelecimento do que Deus tem para nós é literalmente pegando as palavras de Deus e confessando com a nossa boca, porque a Bíblia diz que para sempre a palavra está estabelecida nos céus. Ela foi estabelecida quando Cristo assentou à direita de Deus. Ao assentar-se à direita de Deus, a palavra se estabeleceu lá. Eu e você, porque temos uma boca, temos uma língua, nós estabelecemos na terra, porque a palavra é espírito. E tudo que é espírito precisa de um corpo para estar legal na terra. Para a palavra entrar legal na terra, é necessária a nossa confissão. Aí vem o termo, a palavra da fé que pregamos. E aí Paulo diz, literalmente, né, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só que essa salvação engloba prosperidade, cura, libertação, preservação. Tudo que nós vamos fazer, nós partimos daquilo que já está consumado. Nós estamos hoje assentados nos lugares celestiais, numa posição que a Bíblia fala de que tudo já foi feito e nós recebemos. Então, quando nós cremos no que está escrito, quando nós declaramos o que está escrito, essa é chamada a palavra da fé. E o início do nosso ministério lá em Campina Grande, quando o pastor Bud chegou, eu fui o primeiro ministro de louvor da igreja, né? Então, você sabe que tudo da gente é ter um violão, um microfone para tocar, e nós não tínhamos nada. Eu ministrava louvor dessa forma. Eles vão ficar em pé, o pessoal ficava em pé, e aí eu começava, ouve-se o júbilo de todos os povos, e saía cantando. E às vezes tirava o tom alto demais, né? E a gente não aguentava aquela correria toda, e a gente ficando na espera dos instrumentos. E aí, todas as vezes, meu irmão, mas todas as vezes que o pastor Bando subia, ele dizia, faça isso comigo, estenda a mão. Obrigado, pai, pelo baixo. Obrigado pela guitarra.
Obrigado pela bateria. É claro que a gente não sabia daquilo. Nós não tínhamos noção do que aquele homem estava dizendo. Nós éramos criados dentro do contexto assembleiano, que quando Deus mata, mata, que quando Deus fere, fere. Se Deus quiser abençoar, Ele abençoa. Ele é soberano, Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Então a gente vivia dentro de um contexto de ensino que se Deus quisesse fazer, Ele dava. Mas a gente falar e Deus dá, você crê que se fará o que diz, tudo que você disser, era muita novidade para nós aquilo. A gente ficava abismado com aquilo e todos os cultos, terça, quinta, domingo à noite, pastor Bud subia, estenda a mão, a gente fazia assim, ó, um olho no gato da missa, né? E estendendo a mão. E com certeza foi a fé dele, porque a nossa misericórdia. Então, ele foi para os Estados Unidos, todo ano ele ia, né? E 8 meses depois disso ele teve que voltar nos Estados Unidos. E ele foi para a conferência do irmão Rega, que todo ano ele ia se abastecer lá. E nós não tínhamos noção da onde a gente estava, não tinha noção do que era esse ministério, a gente sabia de nada, né? Então, ele foi e antes dele ir, eu fiz uma lista dos instrumentos que a gente precisava. Ele disse, olha, pastor Bando, dê uma olhadinha lá, porque lá é mais em conta do que aqui, os instrumentos são melhores e tal, tal. Ele disse, tá bom. Aí pegou, colocou na carteira dele e foi. 3 dias antes de voltar para o Brasil, ele foi olhar uma loja de instrumentos que ficava perto da casa onde ele estava. E aí ele entrou na loja e ao entrar na loja ele perguntou ao dono da loja, você tem esses instrumentos aqui? Aí o cara olhou a lista e disse, você vai montar uma banda de country? Aí ele riu e disse, não, rapaz, eu sou missionário no Brasil. Aí o cara, você é missionário no Brasil? Ele disse, sou. Ele disse, ok, olha aí, os instrumentos ficam à vontade. Aí saiu mostrando, mandou um vendedor mostrar ele. Ele saiu olhando, o cara mostrou tudo, aí o cara voltou de novo, o dono da loja, né? Voltou e disse, você é missionário mesmo? Ele disse, eu já disse que sou, rapaz. E aí o cara disse, tá ok. Aí voltou, uns 10 minutos depois, o cara disse, todo o material que ele precisa está aqui. Ele estava lá abaixo, guitarra, bateria, tudo lá. E ele disse, quanto que custa isso aqui, rapaz? Aí o cara olhou para ele e disse, você é missionário no Brasil mesmo? Ele disse, eu já disse que sou, rapaz. Ele era bem paciente, né? E aí o cara olhou para ele assim e disse, pois é, eu estou afastado dos caminhos do Senhor e quando você entrou, Deus falou comigo para dar esses instrumentos a você. Pode levar tudo aí, você não precisa pagar nada. E isso foi uma lição de fé extraordinária para nós. Amém. Foi quando a gente começou a entender o que estava sendo feito, né? E aí, em 1997, que foi a primeira turma que também foi lá nos Estados Unidos, a gente acostumado a ler os livros, ouvir as histórias. Quando a gente chegou naquele Rema, que viu a igreja, que viu o campus Rema, e saber como tudo começou, porque a gente leu o livro e viu ele contando a história de fé, de confissão, de coisas, a gente ficou abismado na época, né, que foi com ele ainda o evento, o irmão Rega estava vivo, e 365 automóveis só para o Rema, Campus Rema, e contando com carretas completas de som para cruzada, que você puder imaginar. Então a gente foi quando nós começamos a ter noção do que era a palavra da fé. Porque a palavra da fé é você crer e falar. Se você crê e não fala, é só 50%. Não funciona. Ela tem que sair da sua boca. E ela tem que sair da sua boca com fé. A confissão, ela está desde lá do início, quando Deus cria todas as coisas. Quando Deus chama, você não vê esse assunto muito ministrado por Moisés, mas a Bíblia fala que quando Deus aparece para Josué, Deus diz, você quer que eu seja com você como eu fui com Moisés? E aí Josué, com certeza, claro, né? Ele diz, então não pare de falar, não cesse de falar. Então, se Deus está dizendo a condição para ele ser com Josué, como ele foi com Moisés, a condição era confissão. Então, Moisés também foi um homem de confissão. Embora Moisés não tinha entendido muito isso, porque Moisés era da lei, Moisés era das obras. E aí Deus quer ensinar Moisés a entrar na nova aliança, já desfrutar de alguma coisa da nova, e Deus chama Moisés e diz, bate na rocha aí, que ela vai te dar água. Moisés nem duvidou. Moisés pegou o cajado, bateu na rocha e a rocha deu água. Lá na frente, Deus querendo mostrar a Moisés a nova aliança, como funcionaria algumas coisas da nova aliança,
Deus chama Moisés para a mesma rocha e diz, fala com a rocha, que a rocha... Aí Moisés entrou em parafuso. Moisés era acostumado a obras, Moisés era acostumado ao braçal, Moisés estava acostumado a uma lei que funcionaria por obras. E ele olha para aquilo e se espanta, e em vez de bater, de falar, ele bate na rocha. E por causa disso ele não entra. Não é o fato dele ter tocado na rocha com a vara, mas é porque ele tentou encaixar a obra dentro da nova aliança. E isso não funciona, né? E aí, por causa disso, ele não pôde entrar. Então, nós vemos ali que Moisés não pegou ao ponto de que Deus, quando introduz o ministério de Josué, ele já começa a ensinar mais sobre a fala e sobre confissão. Então, a confissão começou a ter uma pujança maior a partir de Josué, porque você já vê Davi como um dos maiores confessores, vamos dizer assim, da palavra. Moisés, enquanto Moisés não expressa nada sobre isso, quando Davi entra em ação, a gente vê Davi o tempo todo confessando: tu és meu escudo, tu és minha torre, tu és minha salvação, tu és a minha cidadela, tu és o meu lugar forte, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus meu em quem confio, tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és a força da minha vida. Sim. Você vai ver Davi vencendo, e quando Davi vai enfrentar Golias, ele expressa literalmente a linguagem da fé no seu nível máximo. Antes dele atirar uma pedra, ele declara: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo vou cortar sua cabeça. Isso. Hoje mesmo vou entregar você para as bestas. Então ele vence primeiro com palavras, a guerra toda de palavras, porque Golias também pragueja, né? Joga praga sobre Davi, e Davi, declarando a palavra, ele consegue vencer os inimigos lá, e consegue vencer, e a sua maior vitória está na liberação da sua fé. Então, Deus já estava dando nuances em todo o Velho Testamento de como seria a nova aliança, de como seria, mas embora eles estivessem debaixo da lei, mortos espiritualmente, eles não alcançaram o ápice daquilo, né? Tanto que a Bíblia diz assim: se Abraão tem de que se gloriar, ele vai se gloriar diante dos homens, mas não diante de Deus. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. E segundo a Bíblia, quem crê fala. Esse é o espírito da fé. Segundo Coríntios 4:3 diz que nós temos o mesmo espírito da fé, nós cremos, por isso também falamos. Então, na minha vida em especial, foram 2 episódios. Um foi a ressurreição do meu filho, que ficou 6 horas e 45 minutos morto no meu braço, e durante 6 horas e 45 minutos eu confessei a palavra e vi a palavra ressuscitar meu menino, né? E o segundo filho meu, que foi Elias, que nasceu com todas as taxas desreguladas, e lá naquela UTI, dentro daquela maca, dentro daquele tubo lá que ele ficou, né? Eu colocava minhas mãos e ordenava, e as taxas subiam a cada exame. Durante 3 dias foi essa experiência. E hoje meu filho está saudável. Todos 2 são cheios do Espírito Santo. Todos 2 são pregadores da palavra da fé. E Aleluia. A gente tem vivido fé. Eu cheguei aqui em Jundiaí sem conhecer ninguém, né? Hoje a nossa igreja já está com a média de 150 pessoas, numa cidade católica, numa cidade que o povo é tradicional, linhagem italiana. Há 10 anos que várias pessoas vinham aqui tentando abrir a igreja, e a gente chegou aqui sem conhecer ninguém. Eu fiquei rodando nessa cidade mais de 8 meses sem saber quando é que ia começar, aonde eu ia começar a igreja. Nós começamos a igreja no meio da rua, saí confessando, vi um prédio enorme, que é o que a gente ainda está hoje, e na época a gente tinha 15 pessoas. Nós declaramos que íamos para dentro. Quando eu aluguei o prédio, o povo se animou. Quando o povo viu o prédio, muita gente se afastou. Como é que vai pagar isso? E é muito caro. Né? Nós saímos do aluguel de 3.500 para um aluguel de 10 mil reais. E a confissão da fé tem sustentado a nossa vida. Então, não é só uma palavra da fé que a gente prega. É uma palavra da fé que nós vivemos ela. Nós temos que dar a oportunidade de vivenciar a palavra da fé. Então, eu vi tantos outros, desde 8 carros que nós já demos na casa do Senhor, vários relógios, grandes ofertas. Nós temos experimentado pessoas que, como eu, João Roberto, Guto, que no início
né? O mais rico entre nós era Gilson, para você ter ideia, com Fiat 147, porque tinha um bom salário da Polícia Federal. Os demais vinham a pé, de bicicleta, né? João Roberto tinha de bicicleta, eu vinha a pé, Guto tinha um chevetezinho bem fraquinho, né? Que era do avô dele, que ele dirigia. E esse pessoal chegou olhando naturalmente, o pastor Bando estava no meio de pessoas derrotadas. E essa palavra mudou nessa história. Então, Amém, quando a gente amém. fala de prosperidade, a gente fala do que vive, né? A minha cidade natal é Campina Grande. Então, a gente tem vivido essas experiências de chegar numa cidade, de começar no zero. Já abrimos 13 igrejas, né? E tivemos a oportunidade de ver, e aí colocar essa experiência na vida da onde a gente vai. Porque aí eu sempre faço. Eu vi, funcionou, funciona aqui. Quantas igrejas eu comecei sem nenhum violão e já sabendo, obrigado, Pai, pelo baixo, pela guitarra, dando graças, ensinando o povo, e isso tem sido um refrigério muito grande, né? Porque as pessoas estão vendo acontecer. A gente chegou em Jundiaí, já abrimos em Jundiaí, abrimos um ponto de pregação em Cajamar, na cidade vizinha, abrimos outro ponto agora em Valinhos e outro ponto em Vinhedo. E esses pontos de pregação, Deus já está trazendo os instrumentos, eles estão fazendo a mesma coisa. E você vê que realmente a palavra da fé funciona. Não é só uma pregação sobre a palavra da fé. Não é só um ensino sobre a palavra da fé. Não é só chegar no púlpito e citar versículos e dizer, olha, está escrito em tal lugar, em tal lugar. Nós temos vivenciado aquilo. É impressionante que a palavra de Deus funciona. Ou o que chamamos a palavra da fé. A palavra da fé é porque é a visão de Deus para o tempo do fim, né? Não tem como não perceber que nós estamos na última hora. A Bíblia diz que tudo está cumprido. A Bíblia fala que os sinais estão aí evidenciando. Temos visto sinais no céu. Se produzido por homens, se produzido por fake news, não importa. Jesus disse que ia ter sinais no céu. Né? E os sinais estão aí. Mesmo que seja falsificado, só por eles falsificar, mas a palavra diz que ia ter sinais para ter sinais. Né? Então, nós estamos evidenciando essas coisas, estamos vendo as coisas acontecerem, temos visto algo que é uma mentira, que paralisou a terra inteira, uma mentira de Satanás, que eles não têm mais nem o que mentir. Uma hora diz que o gel resolve, depois outra hora diz que a máscara resolve, depois outra hora diz que nem o gel nem a máscara resolve, depois que diz que não precisa. Nem mentir eles estão conseguindo mais ver o que pode mentir. Mas o justo viverá da fé. Aí a Bíblia fala que a lei se afrouxa, né? E a lei se afrouxou. Você tem visto que como a corrupção pegou força nesses dias, né? Como a corrupção entrou no seu nível máximo, e isso tem afetado uma destruição poderosa na igreja, na sociedade e em todos os lugares. Nós temos visto pessoas que estavam numa posição que a gente admirava, as coisas vindo à tona. Mas não é de assustar, porque desde 2008, que é o julgamento sobre a face da Terra, começou com a queda das Torres Gêmeas, né? 2011, a queda da Torre Gêmea. E por aí tem vindo. Em 2008, houve o abalo financeiro mundial. E Deus diz que todas as coisas vão ser abaladas. Então, ninguém sabe ao certo como é que vai ser as coisas, como vão ser definidas as coisas. Ninguém tem mais certeza de nada. Mas o justo tem a certeza de que a palavra de Deus funciona. A outra coisa que aconteceu é que nós percebemos nessa pandemia, em tudo que aconteceu, que a igreja não é o prédio. Graças a Deus essa ficha caiu. Para mim foi a maior alegria de todos. As pessoas perceberem que nós somos a igreja. E que aquele prédio é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja não parou, a igreja cresceu, a igreja se adaptou, a igreja ficou mais forte, né? Meu filho estava lendo um livro aqui, Antifrágil, e o cara explicando o que era antifrágil. Se você pega uma xícara, ela cai no chão e não quebra, a gente diz que ela é forte, né? Caiu, não quebrou, essa xícara é muito forte. Se ela cair e quebrar, a gente diz ela é frágil. Mas se ela cair e ficar mais forte, ela é antifrágil. Deu para entender? Isso foi o que aconteceu com a igreja. A igreja é antifragilidade. Cada vez que coisas vêm contra a igreja, mais forte a igreja fica.
mais poderosa a igreja. Fique mais forte. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós estamos com mais ousadia. Né? É impossível sair dessa situação agora e não sair mais forte, mais ousado, mais intrépido, mais confiante, porque muitos de nós aprendemos que a gente não precisa da instituição prédio para ter provisão de Deus. Eu creio que muitos pastores aprenderam que agora eles não vivem de dízimos e oferta do povo, eles entendem que vão viver pela fé, que Deus está provendo eles, independente do povo lá. Tivemos abalos financeiros, mas nossa vida foi suprida pelo Senhor. Nós vimos esse abalo, vimos irmãos perder emprego, pessoas desesperadas. E quando Deus me mostrou que estava havendo o espírito de medo querendo entrar, foi quando eu comecei a fazer as lives pela manhã e à noite, só de fé, né? Deus me deu um curso Desbloqueando a Fé, eu fiz esse curso para ajudar pessoas, porque eu comecei a ver as pessoas da fé confessando, meu Deus, e agora o que é que vai ser? E tal. E fé não fala medo, fé não fala. Isso. Fé fala o que crê, né? Então, a palavra da fé não é só um slogan nosso. A palavra da fé não é uma definição ministerial. A palavra da fé é a visão de Deus para o tempo do fim. E aí, eu não sei como vai ficar essas igrejas com venda de indulgência. Com certeza, muitas delas vão quebrar. Porque não tem como sustentar algo que só pode ser pela fé. A fé é algo tão importante, meu pastor, que a Bíblia fala o seguinte: se não for pela fé, cancela-se a promessa. A promessa é uma das coisas que Deus cumpre. Eu já vi pessoas cantando: quem tem promessa de Deus não morre. Que história é essa? Quem não crê na promessa é que não morre. Não existe isso. Quantas pessoas têm promessa que já morreram? Né? Se você não crê na promessa, se você não crê na palavra, você vai morrer, literalmente. Jesus disse: vocês vão morrer se não crê em mim. Então, não tem essa porque tem promessa, não vai morrer. Se você crê nela, ela vai se cumprir na sua vida, né? Então, fé fala a palavra, fé vê o improvável, fé vê, fé pensa no improvável, fé crê no impossível, fé se firma na única coisa, a verdade da palavra de Deus. Então, isso foi bom porque ministros estavam dependendo de membros, ministros estavam dependendo de eventos, pessoas estavam dependendo de eventos, pastores e homens de Deus colocando a fé em eventos e coisas para tentar aumentar a renda da igreja. E Deus torou isso pelo meio, né? Deus partiu isso. Aqui diz partiu, a gente no Nordeste diz estourou. Mas Deus partiu isso pelo meio, né? Deus literalmente mostrou: quem manda sou eu, o dono da igreja sou eu vou prover as vossas necessidades. E glória a Deus, a palavra funciona. Glória a Deus por isso. Quero encorajar ao Senhor a continuar na fé. Quero encorajar seu povo a continuar na fé. Quero encorajar sua igreja a continuar firme na fé. E o que é fé? Crendo que Deus falou e que vai acontecer. Abraão não tinha possibilidade nenhuma de ter filho, pastor. Ele não tinha hospital, não tinha lá médicos que pudessem ajudá-lo. Ele estava no meio do deserto, ele estava com quase 100 anos. O órgão físico dele que precisava daquilo não tinha mais vigor. A Bíblia diz que ele não tinha vitalidade. Aí vem o outro lado. Sara era estéril. Depois passou o tempo de dar à luz. O ventre de Sara está amortecido. Não é à toa que Deus chega e diz que eles vão ter o filho. Eles caem na risada e não acreditam que vai ter filho, porque naturalmente era impossível. Mas a fé veio, e a fé vem pelo ouvir a palavra e se manifesta pela confissão. E eles decidiram crer que Deus mudou o nome deles, agarraram essa nova identidade. Agora eu sou um pai de nações, agora eu sou uma mãe de nações, e a partir de agora essa vai ser a nossa confissão. Glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será. E esse processo é que as pessoas precisam entender. Em primeiro lugar, é que isso não é do dia para a noite, foram 25 anos de confissão. Jesus foram mais de 3 anos de confissão. Eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. E Jesus ressuscitou. As pessoas querem confessar 1 minuto e não aconteceu. Isso não funciona. Não é assim. A confissão, a Bíblia fala que a mulher tinha quantos anos com fluxo de sangue? 12 anos, né? 12 anos. 12 anos.
Mas a Bíblia não diz quanto tempo ela passou confessando. Do dia que ela ouviu ao dia que ela tocou nas vestes de Jesus. Mas tem um termo lá. Ela dizia, verbo presente contínuo. Ela dizia, não pare de falar, esse é o segredo. Você crê? Então você fala, obrigado, Pai é meu, obrigado, Pai é meu. Se tiver com a dor, obrigado, Pai, eu sou sarado, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu confessei 8 anos minha cura da pressão alta. E aconteceu ela. Tomava um remédio e dizia, obrigado, Pai, eu sou sarado, a lei do Espírito da vida opera no meu corpo, obrigado, eu sou sarado, minha pressão 12/8, 12/8. E um dia eu estava no meu gabinete aqui em Jundiaí, sentado, orando em línguas, e o Espírito Santo, acabou, você está curado. Perfeito. E essa entrelinha, as pessoas têm que entender. Não é porque eu estou confessando agora que amanhã de manhã o dinheiro vai estar na conta. Eu estou chamando a existência. A maior batalha não é o peixe pegar seu anzol, é você tirar o peixe da água. E dependendo do tamanho do peixe, a luta é grande. Eu vi pescadores, porque só passa o cara lançando e na edição de vídeo o peixe já do lado de fora, né? Mas chegam a lutar 3 horas, 3 horas e meia. Você sabe o que é 3 horas e meia? Dá a linha, volta, segura e o peixe, pá, e o peixe... O diabo não quer largar seu milagre, ele não quer largar, porque aquilo que é milagre para você vindo da fé, veio o testemunho. Isso, amém. Quantas pessoas vão ser edificadas com seu testemunho? Então o diabo vai sugerir coisas, não, faz isso, faz um empréstimo, que nada, vamos ficar confessando isso, será que vai funcionar e tal, tal. Ó, fulano te empresta esse dinheiro, aí o cara entra em dívida e com a provisão sobrenatural de Deus para você, Deus não disse que ia suprir? Deus não disse que ele é seu pastor e não vai faltar nada? Ou então é mentira a Bíblia. Se a palavra de Deus não é verdade, o que é verdade? Né? Agora, funciona para quem crê, e quando nós falamos de crer, estamos falando de coração, estamos falando de intensidade, não estamos falando de coisas emocionais. Eu estou na igreja, louvo a Deus, e uma das coisas que Deus me disse esses dias foi, filho, eu quero que você ensine ao meu povo para encurtar a distância entre o que se ouve e o que se pratica. A distância é muito grande, pastor, entre aquilo que se ouve e aquilo que se pratica. Você quer ter uma prova disso? Quando terminar o culto, escuta o povo da igreja. Você encosta e eles estão falando já do mercado, da situação, do não sei o quê. Acabou de ouvir a palavra. Estava todo mundo dando glória a Deus pela palavra. Aleluia. E quando termina o culto, amém, irmão. É como se vocês, vamos agora cair na realidade. Agora a gente sabe que a coisa não está fácil. A gente ficou anestesiado na igreja, né? Por quê? Aquilo que impacta você é o que você vai comunicar. Então, como é que a palavra de Deus é um impacto para mim e eu não falo nada sobre ela após o culto, após a reunião, na minha vida, na minha casa, no meu dia a dia? Então, gente, tem alguma coisa errada. A palavra não tem sido prioridade na nossa vida. A Bíblia diz que quando vocês se reuniam, tem salmo, tem hino, tem canto, faça tudo para edificação. Então, se eu chegar com salmo, você chega com canto, outro chega com revelação, meu irmão, vai ser simplesmente glorioso o que Deus vai fazer, né? Então, eu creio que a palavra da fé vai sair dessa coisa como se fosse um chavão e vai entrar a consciência que é o sistema e a visão de Deus para o tempo do fim. Porque Deus disse para o profeta, escreve a visão. Essa visão não é para agora, é para o tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. Nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. E é só isso, pastor. Obrigado, que é meu. Meu tempo está terminando, eu posso dar 2 testemunhos rapidinho? O primeiro foi o de Crefodola, que ele pegou câncer de próstata, chegou no médico, ele cancelou depois toda a agenda dele, ficou em casa, pegou ministrações de cura e pegou vídeos de cura, assistia os vídeos e ouvia a ministração. Assistia os vídeos e via a ministração. Depois lia os versículos de cura. E isso ele fez durante 6 meses. E confessando a cura dele, baseado no que estava ouvindo, com 6 meses, Deus falou para ele, acabou, você está curado. Amém. Ele se levantou, foi ao médico e disse, pode fazer o exame, eu estou curado. Fizeram o exame lá e o homem estava completamente curado. O segundo testemunho, veja,
Foram 6 meses intensos, Sim. de 5 a 6 horas por dia, ouvindo, vendo e falando. Ouvindo, vendo e falando. Nós aqui, o nosso problema é que, em vez de viver pela fé, a gente vive temporada de fé. A gente precisa de uma coisa, a gente crê, confessa, quando isso acontece, deixa para lá. E o segundo milagre foi o nosso amado Kenneth Copeland. Quando eu estive na conferência do Bill Winston, em Chicago, sim, ele apresentou o irmão Copeland, e aí ele disse, vamos saudar um homem que sabe viver pela fé. Ele acabou de dar o 32º avião. E aí, irmão Copeland entrou, o pessoal aplaudiu, aquela coisa toda, né? E aí ele disse, eu não sou rico pelo dinheiro que eu tenho, eu sou rico pela fé que eu tenho. Porque há anos atrás, quando eu não tinha um centavo, eu ouvi um homem chamado irmão Rega, que disse assim, você pode ter o que diz. Eu agarrei tanto aquilo, eu escutei tanto aquela fita, que eu gastei ela de tanto ouvir. Mas eu entendi. E de repente eu comecei a falar, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E ele disse, eu confessei isso de 9 a 11 horas por dia. Ele disse, para você ter uma ideia da minha vida, eu era tão pobre que a pobreza chegou para mim e disse, nem diga que você é pobre para não me envergonhar. Imagina isso, pastor. E ele confessou, e hoje ele é o pastor mais rico dos Estados Unidos. De todos os pastores, ele é o mais rico, com uma fortuna estimada em quase $1 bilhão. Um homem que não tinha um centavo e saiu para uma fortuna multimilionária. Já deu 32 aviões, fora carros e ofertas milionárias. Ele era o maior mantenedor de Reinhard Bonk, daquelas cruzadas, né? Como hoje ele ainda sustenta com Daniel Polenda lá. Então, como é que esses homens prosperaram? Ouvindo essa mesma palavra, a fonte é a mesma, o negócio é a decisão. Nós temos que decidir crer no que Deus disse a Josué. Não pare de falar. Então, não fale derrota, não fale medo, não fale fracasso, não fale o que está vendo, porque você anda pela fé. Amém. Amém. Eu espero que eu tenha abençoado seu povo aí. Eu vou fazer reunião já com minhas igrejas agora aqui pertinho, né? Eu quero te agradecer essa excelente oportunidade. Que Deus abençoe sua igreja, seu povo, seu ministério. Amém. E que você possa crescer e prosperar e avançar com essa palavra da fé nessa região. Recebo tudo. Amém. Obrigado, viu, apóstolo, pela sua disposição. Amém. Foi uma honra, uma alegria muito grande. Né? E espero conhecer o senhor pessoalmente logo em breve. Nós vamos estar se cruzando. Eu declaro pela fé já. Amém. Nós se encontramos aí, em nome de Jesus. Obrigado por todos vocês. Amém. Um abraço para vocês. Obrigado. Viu? Obrigado, apóstolo. Obrigado, com Deus. Querido. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Estamos encerrando aqui. Que bênção, né, amado? Então, faça, ouça e pratique essa palavra da fé, que ela funciona mesmo, em nome de Jesus. Amém? Então, eu espero vocês quinta-feira agora nós vamos ter a presença do nosso ministro, né? Do pastor Simon Potter, né? Amém? Ministério da Vida de Campina Grande. Vai ser uma bênção para estar falando conosco sobre oração, né? E sobre também sua experiência no ministério. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até quinta-feira. Um beijo no coração.